Bem-vindos a mais um Conversa de Alto Valor. Hoje vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre a importância de querer mudar, sobre pensar no futuro, mas o quantas barreiras temos no meio disso, quantos preconceitos, quantos desejos de permanecer com o pé fincado no chão e não mudar. E daí é necessário resiliência. Hoje eu vou conversar com duas pessoas aqui, duas mentes inquietas que acreditam sim que a inovação podem e devem ser o nosso caminho de seguir adiante e de fazer uma grande diferença para o amanhã. Antes de começar a entrevista com eles, eu convido vocês a mais um Minuto Educação. Já estudou muito na véspera ou se preparou para uma reunião importante, uma apresentação no trabalho e no dia deu um branco? Já iniciou uma dieta, academia e não conseguiu prosseguir? Tudo isso pode estar na questão do teu sono. Então fica a dica. 30 minutinhos antes ali do teu processo de deitar, desligue as telas, comece a se preparar. O nosso cérebro entende com a escuridão que está na hora de desligar. O sono serve como um processo de organização, é o nosso processo de reiniciar. Então fica a dica, durma bem e você terá bons resultados. Sou Andréia Vitória Reis, até a próxima semana. Hoje a entrevista é com dois empresários que fazem a gente ver o quanto é importante pensar no amanhã. Os dois sabem muito de tecnologia, conhecem muito de como mostrar o nosso cotidiano por um outro olhar. Eles mostram em 360 muitos lugares e ambientes, trazem essa realidade virtual para a nossa vida cotidiana. Mas passaram por muitos perrengues, muitos desafios, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu recebo aqui no estúdio, então, Bruno Borges, Christopher Lança, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Que bom ter vocês aqui, meninos. Fico feliz realmente de poder apresentar um pouquinho de quem vocês são. Eu conheço tão bem já a Smart Composer, mas eu sei também que ela é feita de duas histórias bem importantes aqui. A minha primeira pergunta para vocês dois é sempre uma pergunta um pouquinho desafiadora. E daí a pergunta diz o seguinte: qual é a verdade por trás de tudo isso? Quem é o Bruno que ninguém conhece? Aquele cara que fica lá sozinho, quem é de verdade? Qual é a tua essência? Então, sou uma pessoa que busca sempre estar crescendo, né? Tá inovando, tendo um bom relacionamento com as pessoas. Procuro sempre ser um cara parceiro, né? Sempre dentro das possibilidades, né? E sou um cara que sou muito apegado assim, à questão da verdade, né? Da gente ter confiança no outro. Eu acho que relacionamento a base de tudo é a confiança. E quando isso se quebra, é muito difícil assim, a gente conseguir remanejar as coisas para que seja reconstruída essa parte da confiança. Então, em vários momentos na minha vida tive, né, tantas experiências da parte dos meus pais, da parte de pessoas próximas ali, que eu vi essa quebra de confiança arruinar muitas coisas que tinham tudo para dar certo. Então, por isso eu levo isso para mim como algo que tem que ser levado muito a sério, tem que ser levado em consideração. E eu procuro levar isso aí nos relacionamentos, para minha vida também. E enfrentar as barreiras. Eu acho que nada vai ser fácil, a gente tem que enfrentar e conversar muitas vezes, né? Explicar a situação, tanto em casa, né, como para os parceiros, para os amigos, e quem está junto no time. Porque a gente vai passar por desafios e todo mundo que tá junto tem que encarar junto para que a gente possa vencer as barreiras, porque não vai ser fácil, não vai ser de mão beijada e tem que saber que vai ter várias pedras no caminho. É verdade. E tu, Christopher? Quem é o Christopher de verdade? Bom, essa pergunta é muito, né, bem pessoal mesmo, né? Hoje e anteriormente, digamos assim, hoje eu me encontro uma pessoa alegre, feliz, tento me dar o melhor, tenho uma visão do mundo totalmente diferente, a vida vai ensinando. Cada dia, se tu me perguntar daqui 10 anos quem é o Christopher, novamente eu posso ser uma outra pessoa, mas a gente tem alguns valores que a gente carrega desde
desde pequeno, né? Que vem a educação dos pais, aquela coisa toda. Eu sou uma pessoa tranquila, feliz, focada, sempre buscando o melhor para minha família, buscando o melhor para mim mesmo, né? Sempre querendo estudar, me aprimorar. E até meu parceiro aqui, meu amigo aqui, falou coisa de confiança, eu sempre prezo por isso, né? A confiança eu acho que é tudo, tanto na amizade como no empreendedorismo, no relacionamento. Eu prezo muito na confiança, eu foco muito nessa parte também, né? E é isso, assim, o Christopher é tranquilo, uma pessoa, ele é inquieto, né, na verdade, ele fica se debatendo para procurar algo novo, ver coisas novas, tentando pegar informações novas, gerais, não só de tecnologia, né? E tentando sempre cada vez me aperfeiçoar, melhorar, ser um ser humano cada vez melhor. Aproveitando então que tu falou que tu é inquieto e que sempre teve contato com a tecnologia, né? Como é que isso construiu até aqui? Até tu chegar hoje na Smart Composer, como é que se construiu a tua história com essa inquietude? Assim, tu sempre foi um homem curioso, sempre buscou. Me conta um pouquinho da tua história. Bom, lado assim da parte da tecnologia, onde me despertou foi aos 12 anos de idade, né? Eu jogava xadrez desde novinho, na escola, sempre fui destaque, era apaixonado por xadrez, e uma vez, meus pais eram separados nessa época, eu fui num lugar, num ambiente que tinha um computador. Era pré-histórico, mas para a época era um baita computador, não tinha quase nem computador pessoal, era caríssimo, né? E aí eu estava inquieto, pequeno, né, com 12 anos a 13, e essa pessoa me ofereceu, fica lá no computador na frente, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de jogar xadrez. Aí ela botou um joguinho de xadrez lá, eu vi aquelas peças se movimentando, eu falei, nossa, é isso que o computador faz? Não acredito. E aí, através do xadrez, eu descobri que o computador fazia aqueles movimentos, e me apaixonei por computador. Daí em diante, eu me apaixonei por tecnologia e nunca mais larguei. Tinha algo por trás ali, então não era só o jogo, né? Eu despertei ali foi um despertar, sabe? E nunca desviei caminho. Vou tentar fazer outro negócio ou uma outra profissão, sempre nesse mesmo segmento. Sempre na mesma Incrível, né? É uma naturalidade que veio. E tu, Bruno, eu sei que tu já passou por mais de uma profissão, mas na verdade elas todas foram se alinhando para quem hoje tu é e o que tu entrega, né? Sim. Mas pelo que tu me contou também, tu teve alguns desafios aí nessa caminhada, né? Alguns puxões de tapete, apropriações de ideias. O quanto isso foi difícil para ti, assim, e como é que tu construiu isso tudo para tu chegar aqui? Bom, acho que uma das coisas também, né, em alguns momentos a gente tem que acabar levando a coisa pro lado do humor e dar risada da situação e tentar... É o jeito, né? E tentar entender, né, tentar entender que também tem uma pessoa do outro lado que também quer crescer, que também quer, então tem que, às vezes, te assentar ao jogo ali, entender como é que o jogo funciona para fazer as coisas evoluírem. Mas eu acho que desde pequeno também, na escola, lembro que no colégio, eu comecei a mexer com a parte de computador, mexer com site, com animação, fiquei fissurado no negócio de animação, era Flash na época, então fiz vários cursos, acabei entrando de cabeça. Eu lembro que chegou um ponto que eu estava, acho que era no segundo ano, no segundo grau, que eu já tinha praticamente rodado por falta no colégio, todo mundo achava no colégio que eu faltava por, não quer ir para aula. Mas não, na verdade eu já estava trabalhando, já estava fazendo trabalho, entrava madrugada dentro fazendo trabalho para cliente. Que legal. E aí chegaram a chamar meus pais no colégio e... Quando comentaram, nem eu sabia que já estava naquele limite, né? E eu quase rodei de ano, e botaram um limite, tu não pode ter mais nenhuma falta e nenhum atraso. Isso era mais ou menos em setembro, outubro. E dali em diante eu não pude me atrasar nem nada, mas foi realmente porque eu já me dedicava para essa parte de tecnologia e me apaixonei. Às vezes eu ficava fazendo as coisas no computador em vez de ir para aula. E ali em diante eu realmente me apaixonei por essa parte de animação, de computação. E entrei depois da faculdade, cheguei a fazer um ano de design gráfico e teve um problema na empresa do meu pai, acabei saindo da parte do design gráfico e fui para a parte de engenharia. Fiz engenharia, fiz a parte de manutenção aeronáutica, tirei as carteiras ANAC e a coisa foi indo. Depois, mais na frente, eu acabei conseguindo juntar tudo aquilo ali, que a parte da animação, a parte de projeto mecânico que eu trabalhei, a parte de
manutenção, acabei juntando tudo em treinamento interativo, depois a coisa foi para a realidade virtual, então a coisa foi se configurando conforme o andar da carruagem. Mas eu acho que essa paixão por tecnologia também, por estar sempre querendo estar na vanguarda, né? Eu queria fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes. Então, sempre buscando essa inovação, eu acho que é o que me motiva. E qual foi o momento que tu entendeu que não era só ter ideias também, tu ia ter que ter uma postura de empresário e sustentar tuas ideias, porque o mundo era desafiador ali. Alguns vinham, pegavam as ideias, ou então não acreditavam nelas, como também tu me contou, né? Que às vezes tu trouxe uma grande inovação e disseram, não é a hora, não vamos pensar nisso agora. E quando, na verdade, o mundo já estava alinhado com aquilo. Eu acho que um dos primeiros contatos, assim, com realmente o mundo corporativo e essa parte, né, de tu ter que lidar com pessoas ali e os desafios, né, e aquela coisa de roubar ideia. Muitas vezes não é roubar ideia, né, muitas vezes as pessoas tentam aproveitar aquilo ali para... procuram ver assim, tá roubando ideia, mas tá tentando usar a seu favor, né, as coisas. Eu acho que foi numa empresa que eu trabalhei, uma grande indústria na parte de geração de energia, e lá, eu comecei como estagiário, logo fui efetivado para a parte de projeto, eu fazia projeto... Imagina, fazer o projeto mecânico do quadro de comando elétrico. Imagina que isso aí já era uma coisa completa de explicar em português. E eu fazia o curso de inglês dentro da empresa e acabei tendo que explicar isso em inglês para pessoas de setores diferentes. Tinha do RH, tinha do marketing. E eu acabei tendo uma ideia lá que era de como explicar isso aí para as pessoas, né? Então eu fiz, juntei ali a parte dos projetos mecânicos que a gente fazia com a parte de animação. O pessoal se encantou, queriam levar para a parte de treinamento. Eu apliquei aquilo ali para dentro, entendi que aquilo ali poderia ser aplicado para dentro da fábrica. E ali acho que foi o meu primeiro desafio, que tu conseguir vender uma ideia. Então eu passei por conseguir juntar o material, né? E aí fui num gestor, muito legal a ideia, mas eu não estou vendo para que nós vamos usar isso aí agora? De repente uma apresentação pode ser legal. E aí disse, não, o cara não está enxergando, vamos lá. E fui no outro, até que um dos gestores, quando viu aquilo ali, lembro que ele pegou e puxou o telefone na hora. E até foi o cara que tinha me efetivado quando eu entrei como estagiário, eu sabia que ele era um cara que tinha uma cabeça mais aberta. Ele ligou para um outro cara, disse, vem aqui agora, preciso que tu veja o negócio. E aí o cara, não, cara, vem aqui agora. Aí quando o cara olhou, quando o outro cara olhou, não vou citar nomes aqui, né? Quando o outro cara olhou assim, cara, nós estávamos procurando um negócio esse aí para poder apresentar num congresso que vai ter da empresa. Exatamente a tecnologia que a gente precisava. Ali eu entendi que muitas vezes tu vai ter barreira, mas tu tem que entender que nem todas as pessoas vão ver o potencial do negócio na hora, mas provavelmente vai ter alguém na tua frente, vai ter alguém na caminhada que vai enxergar o potencial daquilo que tu está fazendo. Eu acho que é exatamente o momento que a gente está passando agora. A tecnologia, né, a gente foi aprimorando e agora também, né, tu também tem que adaptar a tecnologia para que as pessoas possam entender e encontrar digamos assim, uma forma prática, né, e tem que fazer sentido, tem que resolver um problema. Acho que a ideia é tu resolver um problema. Se tu não resolve um problema, a tecnologia não serve. Então, acho que a gente chegou a um ponto hoje em que a tecnologia que a gente aplica, né, está sendo muito bem vista para a parte de turismo, para a parte de desenvolvimento econômico. Tanto é que a gente está fazendo projetos com a Prefeitura de Porto Alegre, tem a Prefeitura de Gramado, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem a Secretaria de Turismo. Então, eu acho que o pessoal está conseguindo ver agora o potencial da tecnologia que a gente tem, né, que a gente pode oferecer para o mercado. Que legal. E tu, Christopher, qual foi um grande momento de desafio aí que tu acha que realmente provar que é necessário resiliência de verdade, acreditar na tecnologia, mostrar tudo isso, mas em que momento tu acha que teve também esse desafio na tua vida? Bom, eu tive vários, né? Foram fracionados, na verdade, e quebrados muitos. Mas no tempo dos atuais agora, esse desafio está sendo gostoso de se ver. Porque eu estou mais maduro, mais preparado, pela idade que a gente vai, pelas experiências que tu vem, pelos tropeços, então tu já consegue fazer uma previsão que possa acontecer e se preparar, e não ter um choque emocional, talvez, uma restrição, uma coisa assim. Então, lá atrás, tive muitos tropeços e desilusões, querendo implementar uma tecnologia futurista que tem num outro país para implementar nesse país aqui, né, no Brasil, né? Então, eu sonhava com isso. Eu queria sempre trazer uma coisa inovadora, né, criar um monopólio de um produto inovador que ninguém tem. Então,
antes de te conhecer, antes de entrar para a Smart, para o time da Smart, eu tinha a empresa, né, chamava até a Union, né, a União das Tecnologias. E, então eu pegava uma tecnologia dali, uma tecnologia de lá, que já era, ideias já concretizadas, fazia a junção delas e eu criava uma coisa nova, única. Então eram chamados de projetos. E nesses projetos eu queria guardar para mim e não abrir muito a mão, esconder, ficar muito escondido aqueles projetos. E na hora certa poder largar. E quando eu largava, alguém olhava, se interessava, ia lá e surrupiava. Se apropriava do que... Exatamente, com poder aquisitivo e tomava e liberava, né? E ali eu tive essas desilusões. Hoje em dia, pode pegar projeto, vai, faz ideia, tem a autoconfiança, né? E a sabedoria que não tem problema nenhum. A tecnologia cada vez evolui mais, cada dia ela se transforma. Tem novidades, hoje estamos com IAs, amanhã a gente não sabe. Eu saí do analógico para o digital, eu acompanhei essa época. Então eu vi o crescimento, Deus, do canal do YouTube, o primeiro vídeo do YouTube. Eu acompanhei o primeiro baixador de áudio, que era o Napster, né, que se chamava, que nem tinha música brasileira. Então foi assim, eu fui acompanhando, tudo passou pelas minhas mãos na época, né, e eu acompanhei toda essa tecnologia, essa trajetória. Então, hoje não tem barreiras para mim, hoje não... E o que tu percebe hoje que acha que ainda não se percebeu da tecnologia? Olha, a tecnologia é favorável para todo mundo, né? Eu espero que daqui 10, 20 anos seja bom seja favorável para todo mundo, para a medicina, que ajude muitas pessoas, para as crianças, principalmente. Um dos meus sonhos particular é que nas escolas hoje pudesse ensinar robótica, como eu aprendi, entendeu? Ter uma ferramenta, uma iniciativa assim para a parte da tecnologia, inteirar mais as crianças, entendeu? Para elas vão ter que ter Sim. isso, né? E é isso, praticamente minha trajetória, não tem mais o que falar sobre isso. E tu, Bruno, o que tu acha que tem que apostar daqui para frente? Eu acho que essa visão aí realmente de conseguir humanizar mais a tecnologia. E não pensar só em lucro, né? Só pensar em dinheiro e tudo mais. Até que a gente está vendo aí hoje conflito nessa parte das redes sociais, que em alguns países já está sendo bloqueado e tudo mais. Eu não acho que é o caminho, é o bloquear, mas é conscientização, né? As pessoas entenderem que se usar da forma errada, não vai dar certo. A chance de tu ter problemas ali é muito grande. Mas eu não sou a favor de bloqueios, de tu fazer restrições. Eu acho que a coisa é a conscientização mesmo. Eu não sou a favor de tu estar bloqueando coisas. Eu acho que as pessoas também têm que entender, né? Tem que... acho que são treinamentos, eu acho que realmente campanha de conscientização, coisas nesse sentido. Levar para escolas também. Levar para as escolas, principalmente. Começar desde a base, né? Exato. Eu acho que é por aí a coisa. E realmente entender que a tecnologia pode nos ajudar, e já está ajudando muito, né? Mas se ela for usada da forma errada, a gente pode ter sérios problemas no futuro, né? Então, até com o advento da IA, entre outras coisas, né? Assusta muito, né? Mas eu acho que, assim como a IA, ela, como dizem, né, vai substituir várias profissões e tudo mais, ela está criando várias outras profissões também. Então, exatamente. A coisa, eu acho que tem que ser vista. Eu acho que assim, sempre tem uma escolha, né? Ver tudo pelo lado negativo ou tentar ver o lado positivo da coisa. Mesmo quando até quando dá o perrengue, quando dá desculpa o termo, né? Uma M, a gente tem uma escolha. Vai ver só o problema. Verdade. Ou, o que eu posso tirar de bom desse negócio como um aprendizado, né? Para que eu possa crescer, eu possa enfrentar essa situação de novo de uma outra forma, né? Eu sempre procuro ver o lado bom da coisa. Às vezes a gente está com tanto problema que a gente não consegue enxergar. É difícil isso. Mas quem está na minha volta sempre procura dizer, não, tenta ver o lado positivo desse negócio. Porque eu acho que é por aí, senão tu entra num ciclo vicioso, negativo, que daqui a pouco tu não consegue sair dele. Então, tem que tentar ver o lado positivo das coisas. Todos os perrengues que eu passei, eu procurei, né, ver o lado positivo para tentar crescer e tentar passar por cima deles. Né? Isso faz uma grande diferença, né?
Eu acho que corrigir a rota também, né? Acho que em vários momentos a gente tive que corrigir a rota. Hoje no mundo das startups se usa muito esse termo, né? Tu ter que tá sempre olhando, né, e desviando, né, os caminhos ali para que tu chegue num produto que realmente sirva, né, para a sociedade. Eu acho que em termos de tecnologia é isso, corrigir a rota e fazer, procurar ver o lado positivo das coisas para que a gente tenha evolução, né, não retrocesso. E daí, para encerrar, então, eu vou te perguntar, ajustando esses caminhos todos, o que a Smart Composer oferece daqui para frente? Qual é o teu propósito, Bruno, dentro da Smart, daqui para frente? Eu acho que a nossa tecnologia, ela já está sendo vista, assim, tem um grande potencial para promover cidades, promover o turismo, né, promover desenvolvimento econômico. A gente criou, né, um mapa interativo com a Today, que até foi um projeto que foi desenvolvido, né, num programa de aceleração do Sebrae, que a gente fez com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Inovação, que sempre nos apoiou, né, desde o início, e a gente realmente se dedicou muito no projeto. E até a gente foi até startup de destaque do programa do Sebrae e tal, abriu muitas portas para a gente, e aquilo ali realmente eu acho que foi uma virada de chave, assim, porque a gente já tinha tido vários programas com o Sebrae, por exemplo, várias participações em feiras, eventos, como expositor oficial na Mercopar, que é a maior feira de tecnologia da indústria, mas eu acho que esse programa foi muito importante para a gente, e ali as coisas a gente começou a entender também como funciona a máquina pública, né? Muitas vezes tu quer que a coisa aconteça, tu vê que tem pessoas lá de dentro que querem também que a coisa aconteça, mas tu tem que ter resiliência e entender que não é do jeito que tu quer. A coisa tem que funcionar, tu tem burocracia, tu tem uma série de coisas, né? De etapas ali de contratação pública e tudo mais, e a gente teve muita resiliência e apoio de todo o pessoal, né? Da Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria de Turismo, Secretaria de Inovação, para conseguir dar os passos certos aí. Eu acho que esse é o caminho, a gente cada vez fazer uma ferramenta que sirva mais, né, para a população, sirva para o governo, né, para os estados aí. A gente está hoje em Porto Alegre, está com um projeto com Gramado, já fez um projeto com Bento Gonçalves, a gente vai expor no Rio de Janeiro agora em 2 eventos, então tem uma caminhada grande pela frente, mas é sempre aprimorar para que tem que ter um fundamento, né, tem que ter uma finalidade a tecnologia, senão ela acaba sendo só para bonito, tem que resolver problemas. Eu acho que é isso. Que legal. E tu, Cris, o que tu enxerga de propósito daqui para frente? Bom, eu acho que assim, que a ferramenta que, complementando a fala do Bruno, né, essa ferramenta é uma ferramenta que está sendo vista agora. Eu acho que ela tem um potencial enorme. Muita gente me pergunta até, mas para quê essa ferramenta? O que traz de benefício? Né? Porque às vezes não tá a informação completa para ele. E quando ele dá de cara e vê a ferramenta sendo utilizada, aí tem valor, aí tem peso, mostra aí uma capacidade. Só que assim, eu vejo, além só dessa ferramenta, eu e o Bruno, com certeza, vamos trazer mais tecnologia, mais invenções para a população, vamos trazer mais ideias, mais inovações. A gente não vai parar só por aí. Isso aí é apenas só o começo, só a pontinha do iceberg, né? E com o conhecimento dele, com o meu conhecimento, nós estamos já elaborando umas coisas novas que está por vir. Acredito que pode vir se concretizar esse ano mesmo e já dar o pontapé inicial para o ano que vem, umas novidades muito boas. E em questão de... não é fácil realmente entrar num setor público, complementando que as pessoas olham, gostam, vê, querem, mas tem toda a burocracia e tem todo um entendimento. Nós chegamos a ser pacientes, né? E entendemos como é que é. Hoje em dia a gente entende mais ainda que a gente tem que ter essa paciência, essa persistência. Às vezes eu tô querendo dar aquela baixada na bola, aí o Bruno vai lá, vamos lá, Cris, vamos lá, e um acorda o outro. E é isso que a gente está... Essa é a grande vantagem de ter sócio, parceiro, amigo, né? Isso, porque não vamos lá, não desanima, é assim mesmo. Aí o outro desanima, não, é assim. E está acontecendo. É incrível. A gente plantou assim, o Bruno vem com uma bagagem muito grande lá atrás, com muita insistência, eu venho também com muitos tropeços. E agora, assim, parece que o pessoal está enxergando a gente, assim, está sendo mais aceito. Então... quando aprovar mesmo e der esse andamento, a gente vai trazer muitas soluções. A gente não tem só essa solução, a gente tem muitas soluções
que é cabível e vai ajudar muita gente em todas as áreas, cultural, turismo, econômico. Ele vai trazer, e eu quero as escolas, eu quero pegar os baixinhos. Que legal. A gente vai trazer novidade para eles, com certeza. Legal. Bom, o papo com os guris dá para ir longe. A Smart Composer, ela traz, então, uma realidade virtual hoje. Ela traz um passeio 360, sobretudo na cidade de Porto Alegre. A gente encontra no site deles vários ambientes que a gente consegue conhecer de forma 360. Sensacional. É uma imersão realmente nos ambientes através do olhar deles, das câmeras deles e da forma como eles trazem essa tecnologia para o mundo. Eu fico feliz aí quando eles contam que vai vir coisa nova, porque realmente eles trazem essa inovação no dia a dia. Como o nosso programa também traz ideias, construção de saberes, agora eu convido vocês para ir para o nosso quadro, então, Construindo Saberes, e aprender um pouquinho mais com os Você Sabia dessa semana. Você sabia que em Gravataí existe uma empresa especializada em gestão empresarial? Uma empresa que está há 10 anos no mercado? Essa é a Confix Gestão Empresarial. A Confix Gestão Empresarial é uma empresa que busca estar lado a lado com seus clientes, não entregando apenas guia, mas também informação. O mercado está cada vez mais competitivo, cada vez exigindo mais informação das empresas e dos empresários. Se a contabilidade ou a sua consultoria não lhe traz disso, está no momento de avaliar. E irá vir muitas outras mudanças pela frente. A reforma tributária. Se nós já estamos há 30 anos tributando da mesma forma e ainda há erros, dúvidas, imagina com essa mudança. A Confix Consultoria pode ser o seu parceiro estratégico para este momento, lhe trazendo clareza, objetividade e informação. Sou Michele Oliveira e junto com a equipe da Confix Consultoria estamos preparados para te ajudar nos desafios. Vem tomar um café com a gente e trocar ideias. Você sabia que a reforma tributária já começou? 2026 está sendo o ano de transição e de teste. E como saber se a sua empresa está preparada ou não para a reforma tributária? Se você compra sem nota fiscal, não tem controle financeiro, não tem controle de estoque, se mistura a parte financeira da pessoa física, dos sócios, com a pessoa jurídica, você será muito impactado. A reforma tributária, ela não vem só para mudar a tributação, ela vem para evoluir como gestão. Prestar atenção naqueles detalhes que no dia a dia, às vezes, passa despercebido. Então, pega algumas dicas aí. Faça controle de estoque, controle o financeiro, separe o que é custos da pessoa física e o que é da pessoa jurídica e, principalmente, tenha certeza do seu regime tributário, se ele é o mais viável para você, se a sua alíquota ela está sendo paga da forma que deveria ser pago. E principalmente, um detalhe muito importante, se os seus documentos fiscais já estão adequados. O documento fiscal ele vai ser primordial para uma apuração correta e principalmente a certeza se a empresa está apurando ou não corretamente. Esse vídeo é uma parceria entre a Confix Gestão Empresarial e a Oral Sim de Cachoeirinha. Bem, estamos chegando no fim do nosso programa. Hoje falamos sobre inteligência, tecnologia, resiliência. Aprendemos um pouquinho que não dá para parar, não dá para desistir, que sim, vem os desafios e os percalços no meio do caminho, mas que com eles a gente pode entender o lado bom daquilo ali, aprender e tocar adiante. Os guris nos ensinam muito isso. Nos trazem isso no visual também. Convido vocês de novo para irem até o site da Smart Composer e acompanhar um pouco do que eles fazem, que é sensacional. Agradeço de novo a presença de vocês. Obrigada, Obrigado. Christopher. Obrigada, Bruno. Acho que vocês trazem muito para nós, realmente, de conteúdo e que bom que vocês são imparáveis nesse sentido de buscar tecnologias novas. Então, sintam-se sempre à vontade de estar por aqui também. Agradeço. A Smart pode dar um recado? Pode. Então, eu gostaria de passar um recado para você que está olhando na câmera. Muitas coisas. Não desista, persista e sonhe. Tudo vai se resolver. Fica a deixa. É isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigada, guris. Bom, a gente já viu então que não vence aquele que sai na frente, mas vence aquele que não desiste. Então o segredo é esse, resiliência.
estejamos aqui juntos na próxima semana. Que Deus abençoe muito a nossa semana, que seja uma semana produtiva e que na próxima semana estejamos aqui aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais da verdade e da essência que as pessoas têm por trás de seus grandes projetos. Até lá!